gravar mais um exemplo envolvendo a derivada como taxa de variação, e agora nós vamos chamar de exemplo 03 ou exercício 03. Então nós vamos considerar o seguinte: nós temos uma circunferência em que o raio, cresce. Então aqui nós temos o raio da circunferência. Então nós vamos ter uma circunferência em que o raio da mesma cresce a razão de 21 centímetros por segundo. Ou seja, então quando ele fala que o raio da circunferência cresce a razão de 21 centímetros por segundo, significa que a derivada do raio com relação ao tempo seria 21 centímetros por segundo. Então observe que quando a gente fala o raio de uma circunferência cresce a razão significa taxa de variação. Então por conta disso que a gente vai escrever que dr dt seria 21 centímetros por segundo. Então eu vou perguntar agora, ou nós vamos responder, qual seria a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo. Então quando a gente fala no comprimento de uma circunferência, nós vamos considerar então o r como sendo o raio da circunferência. Nós vamos ter então o tempo t, então a variável t é o tempo, e nós vamos chamar de L o comprimento da circunferência. Então o comprimento da circunferência. Então utilizando esses parâmetros nós vamos observar o seguinte: que o comprimento L de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr. Então isso aqui é uma fórmula que a gente tem lá da geometria. Então observe que nós vamos utilizar mais uma vez a derivada como sendo taxa de variação, porque ele pede a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo. Então na verdade ele quer que nós encontremos quem é o dl dt. Então eu tenho que encontrar o comprimento da circunferência em função do tempo t, para que eu possa então achar quem que é o dl dt. Então neste problema ele quer saber qual seria a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo. Então essa taxa de crescimento significa o dl dt, e observe mais uma vez que nós vamos ter a aplicação envolvendo a derivada como taxa de variação. Então para tal, a gente vai partir então da fórmula que a gente tem, que o L é igual a 2πr, e aí mais uma vez a gente vai ter que usar a regra da cadeia também. Então aqui, além de nós utilizarmos a derivada como taxa de variação, nós vamos precisar da regra da cadeia. Então eu preciso encontrar a taxa de variação do comprimento da circunferência em função do tempo t. Mas isso a gente sabe que é, então, ou seria a derivada ou a taxa de variação do comprimento em relação ao raio, então dl dr, vezes o dr dt. Então observe que quando a gente utiliza essa expressão aqui, nós estamos usando a regra da cadeia. Por quê? Porque eu tenho L em função do R, a gente tem a taxa de variação do raio em função do tempo. Então pela regra da cadeia a gente tem então que a taxa de variação do comprimento da circunferência em relação ao tempo pode ser escrito como sendo a igualdade da taxa de variação do comprimento da circunferência em função do raio vezes a taxa de crescimento do raio em função do tempo t. Nesse caso então nós vamos ter que o dl dt vai ser igual, então dl dt vai ser igual, quem é o dl dr? Observe que como o comprimento da circunferência, o L, é igual a 2πr, você vai pegar o 2πr e vai derivar com relação ao raio R. Então na verdade vai dar 2π. Então o dl dr vai dar 2π. Por quê? Porque se o L é 2πr, então a derivada de L em relação a R, que é o dl dr, vai dar 2π. Vezes o dr dt, que foi dado no exercício para nós como uma informação, ou seja, como uma hipótese, que é 21. Então dr dt é igual a 21. Ou seja, nós temos então que o dl dt, então nós vamos ter que o dl dt vai ser 2 vezes 21, vai dar 42π centímetros por segundo. Então essa circunferência tem o seu comprimento, variando em função do tempo t, a taxa de 42π centímetros por segundo, onde é visto aqui que o raio da mesma cresce a uma razão de 21 centímetros por segundo. Então seria mais uma aplicação envolvendo a derivada como uma taxa de variação
e também com uma utilização da regra da cadeia, que é o cálculo, né, da derivada para funções compostas.